Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, capítulo 1, versículo 40. Versículo 40. João, capítulo 1, versículo 40 adiante. Aleluias. Aonde que vai nos falar os altos e baixos de Pedro? Vai falar da primeira vez que Jesus encontrou com Pedro. Aleluias. Grande Deus, aleluias. Amém? A palavra do Senhor nos diz no versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o mestre, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aleluias. Que os irmãos sentam, abra o teu coração, como foi louvado aqui agora, o Todo-Poderoso está passando no meio de vocês aí. Aleluias. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade, ao pastor, aos pastores, ao missionário Jefferson, a qual nos concedeu a oportunidade, e a todos os irmãos. Abra o teu coração, porque o Senhor hoje vai fazer algo diferente na tua vida, como Ele fez na vida de Pedro. Se você crer, você também vai ser mudado, vai ser restaurado e vai ser transformado, porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Aleluias. Podemos ver a história de Pedro. Pedro, aos olhos do homem, não tinha nada a oferecer. Era um pescador bruto, um que queria resolver tudo na hora. Se fosse para resolver no tapa, ele resolveria. Mas um certo dia, o teu irmão apresentou ele a alguém diferente, alguém que pode mudar qualquer situação, porque Ele é o Deus do impossível. Então, meus queridos irmãos, eu não sei o que tem te afligido, eu não sei o que tem te afastado da presença de Deus, eu só sei que o Espírito Santo está aqui nesta noite para te renovar, para mudar a tua história, para começar tudo de novo. Aleluias. E eu fiquei meditando nessa palavra hoje e vi o quanto nós podemos aprender com a história de Pedro. Pedro, quando ele encontra Jesus, ele ficou meio assim, e André, teu irmão, fala: Pedro, este é o Messias, este é o Cristo que nós buscávamos. Mas ele ficou meio assim, sem entender o grande propósito, porque quando André, o teu irmão, ouviu de João Batista: eis, lá vem o Cordeiro que salva o pecado do mundo, ele não pensou duas vezes, ele foi seguir a Jesus, deixando João, porque a Bíblia diz que André era discípulo de João. Mas quando ele ouviu que o Cordeiro chegou, o Salvador do mundo estava na terra, ele não pensou duas vezes e começou a seguir Jesus. Aí Pedro é apresentado para Jesus, mas ele não liga, ele não se entrega. Mas aí Jesus, ele é tão bom que vai para a casa de Pedro e cura a sogra dele. Olha como ele é bom, cura até sogra. Que Deus é esse maravilhoso? E Pedro, ele vai se alegrando e vai passando o tempo, mas vai chegar um dia que ele vai receber o teu chamado. Diz que ele passa a noite todinha pescando e nada pescou, trabalhou a noite inteira e nada pescou. Mas aí chega Jesus. Quando Jesus chega, ele muda qualquer situação, porque o lugar pode ser normal até antes de Jesus chegar, porque quando Jesus chega, meu irmão,
tudo tem que mudar. O inferno, o Satanás, os demônios tem que bater em retirada, porque não pode com a luz, não pode com o Criador. E ali Jesus pede o teu barco emprestado. E ali Jesus começa a pregar a palavra do Senhor para aquela multidão. Pedro, sem entender, cansado, porque a Bíblia diz que ele já tinha lavado as redes, cheia de pedaço de pau, de sujeira, mas o que ele tinha buscado ele não tinha achado, que era peixe. Ele esperava um peixe, mas o melhor estava para acontecer na vida de Pedro, porque quem estava lá era Jesus. E Jesus começa a pregar, falar do grande amor, falar que ele veio para salvar o mundo que estava perdido. E ali termina e fala: vai pescar, Pedro. E joga a rede no mar, no lago. Pedro, eu creio que ele para e pensa: eu sou profissional em pesca, sei que nessa hora nada eu irei pescar, mas diante da tua palavra, mestre, eu irei e lançarei a rede. E a Bíblia diz que quando ele lançou a rede, eles não suportaram tanto peixe naquela rede. Olha como o nosso Deus ele é. Não importa o que tem tentado te parar, não importa a investida do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu filho, contra o teu marido, contra a tua esposa. O que importa é você permanecer firme com o Senhor, porque nele sim nós alcançaremos a vitória, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Claro, nós somos falho, fraco, e muitas vezes pensamos em parar, em desistir. Deus ele vem falando de todos os milagres, prodígios, bênçãos que ele tem feito e faz nos dias de hoje. Aí vem uma luta e você pensa em parar. Agora você imagina um homem igual Pedro, um homem bruto, mas Deus ele é desta forma. Ele, quando chama Pedro, Jesus já tinha visto que ele era algo precioso, mas precisava lapidar. E quantos de nós não queremos deixar o Senhor lapidar? Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, e nós vamos ver nessa passagem aqui que eu acabei de ler, muitos altos e baixos de Pedro. Aleluias! Então podemos ver, meus queridos irmãos, que o Senhor, a primeira coisa que fez foi mudar o nome de Pedro. Pedro significa pedra, petrisco, porque nós sabemos que a pedra angular é o Senhor Jesus Cristo, mas ele seria edificado, ele seria construído em cima da pedra, da rocha que é Jesus Cristo. E nós estamos aqui porque nós somos rocha, nós somos pedra, nós somos escolhidos do Senhor, e nada pode te parar, nada e nem ninguém pode te afastar da presença do Senhor. O inimigo vai tentar, vai de todas as formas, porque ele não se agrada quando nós estamos na casa do Senhor. Ele vai investir de todas as formas, porque ele é sujo, ele é sagaz. Mas se nós permanecer firme no Senhor, por isso que várias vezes, eu acho que 360 e poucas vezes ele vai falar: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Então pode vir luta, se você permanecer firme você vai vencer. Ah, Deus tremendo, tu és demais, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E ali Pedro cada vez ficava mais alegre com Jesus, a ponto dele estar no mar, num vento contrário, de madrugada. E o vento vem, bate para um lado, bate para o outro. E ali eles veem alguém caminhando em cima do mar. Que cena tremenda deve ter sido essa. Mas os discípulos começaram logo a gritar: é o fantasma. Agora você imagina 11 homens gritando com medo. Deve ter sido feio o trem, viu? Mas ali eles gritando. Um diz, João, fala: eu acho que é o mestre.
E o mestre diz: sou eu. E Pedro: se és tu, manda eu ir ter contigo. Olha só, nós temos que conhecer a voz do nosso pastor, porque ele ouviu a voz e creu e andou sobre o mar. Mas ele vai olhar para as dificuldades, para o vento, e vai afundar. Mas aí ele vai clamar ao Senhor, e o Senhor vai pegar ele, vai levantar ele. Então, meus queridos irmãos, quando nós estiver passando pelas dificuldades, nós venhamos entender que nós temos que orar mais, buscar mais o Senhor, porque Ele sim é o grande eu sou na nossa vida. Sabe o que o grande eu sou significa? Significa que o grande eu sou, Ele entra em qualquer área da nossa vida e muda. Aleluias! Porque não é fácil. Nós temos passado por dificuldade na área de enfermidade. Mas sabe o que nós temos feito? Buscado mais o Senhor. Temos muitas pessoas, graças a Deus, orando, clamando, e nós temos contemplado a vitória. E isso nos alegra cada vez mais. Por isso que Pedro, quando viu os milagres, ele ia se alegrando na presença do Senhor, porque isso nos alegra quando vamos alcançando a vitória. Aí muitas vezes nós queremos dar ouvido para pessoas que nem da igreja são. Se nós formos olhar para a história de Jó, os três amigos deles íntimos ali de estar com ele, foram os primeiros a apontar a Jó. Mas Jó, ele grita: o meu Redentor vive, e se eu vir nu eu voltarei. Pode se levantar contra a tua vida, pode ser parente, pode ser amigo, pode ser quem for, meus queridos irmãos. Se você conhece a voz do teu pastor, ele vai entrar de um lado e vai sair do outro, porque você não vai aceitar, você vai repreender e vai ver na palavra do Senhor que quando eu entreguei o meu caminho ao Senhor, nele eu confiarei, e eu sei que nele eu serei mais que vencedor. Aleluias. Então, verdadeiramente, meus queridos irmãos, nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, como foi falado também pelo evangelista Hebe. Chegou o tempo dos verdadeiros adoradores adorar o Senhor em espírito e em verdade. Sabe o que o Senhor quer falar nesse versículo? Rasga o teu coração e entrega a sua vida a mim verdadeiramente. Não importa, meus queridos irmãos, a luta que vamos enfrentar, a luta que vamos ter que passar, não importa o vale que vamos passar, porque muitas vezes, como estamos passando pelo vale, nós queremos correr para passar logo. Não vai adiantar, não vai adiantar você querer adiantar o processo do Senhor. Então passa clamando, marchando ao Senhor, porque aí sim você vai se tornar um grande vencedor. Aleluias. Pedro tinha o privilégio de ir com Jesus a lugares que muitos discípulos não pôde ir. Nós sabemos que quando Jesus tirava o tempo mais íntimo para orar, ele levava Pedro, Tiago e André. Mas Pedro sempre esteve com Jesus. Mas vai chegar um certo ponto que Jesus vai reunir os teus discípulos e vai falar que está chegando a hora. Vai falar que o tempo dele está acabando aqui na terra. E Pedro, sem querer entender, vai falar: Senhor, eu morro por ti. Jesus, sabendo daquilo, vai falar: Pedro, hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E quantas vezes nós temos negado ao Senhor? Meu Pai querido, nós negamos ao Senhor quando deixamos de declarar a tua palavra. Nós negamos ao Senhor
quando ficamos em casa assistindo novela, assistindo futebol e deixamos de adorar o Senhor. Ele aqui nesta casa, que é santa, que é santificada, separada, é casa de oração, meus queridos irmãos. Nós negamos ao Senhor quando estamos na escola, no serviço, e não falamos do amor de Jesus Cristo. Também negamos ao Senhor quando omitimos a tua palavra, como foi falado no curso de teologia, na matéria de armatiologia, porque nós pensamos que pecado é só uma ação, mas pecado é uma ação, é uma omissão, porque quando você omite a palavra, você também está pecando. Então, meus queridos irmãos, Jesus, meus queridos irmãos, Pedro, ele vem nos ensinando muitas coisas. Então podemos ver lá em João 13, que Jesus reúne seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O engraçado é que ele começa a lavar os pés dos discípulos. Isso vem significar uma humilhação, mas que vem ser uma exaltação. E quando chega em Pedro, Pedro tira o pé e fala: no meu pé tu não vai lavar, porque eu sei quem tu é o mestre, eu vou deixar tu lavar os meus pés? Jamais. Jesus olha para ele e fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem nada comigo. E Pedro, todo ousado, estende a mão, coloca a cabeça: Senhor, então não lava somente os pés, lava meus braços, lava a minha cabeça, me lava todo. Ei, sabe o que o Senhor quer te falar nesta noite? Você tem que mergulhar no Espírito Santo, você tem que emergir no Senhor Jesus Cristo, você tem que se aproximar mais dele, você tem que se entregar mais para Ele, porque Ele sim pode transformar as nossas vidas. Deus, Ele espera que a gente dê o primeiro passo, porque muitas vezes nós queremos servir ao Senhor do nosso jeito. Você acha que foi fácil para Jesus moldar, lapidar Pedro? Não foi fácil. E conosco, como tem sido? Será que nós temos deixado o Senhor trabalhar no nosso ser, no nosso eu? Ou queremos apenas fazer conforme o nosso querer? Ah, Senhor, tá bom eu estar na tua casa nos domingos, como foi ministrado ontem pelo presbítero Juliano. Quando nós tememos ao Senhor, nós estamos no caminho correto. E quando nós estamos no caminho certo, nós temos intimidade com Ele. Será que você tem andado no caminho certo, o que o Senhor tem te passado? Ou será que você tem olhado para a direita e para a esquerda e nunca tem olhado para o alvo, para o alto? Porque do alto é que vem a tua resposta, é do alto que vem as tuas bênçãos, meus queridos irmãos. Nós temos que criar, nós temos que buscar viver o que a palavra de Deus diz que nós temos que viver. A palavra diz que se queremos prosperidade, nós temos que meditar de dia e noite na palavra do Senhor. Aí nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas. Mas não, eu quero fazer somente do meu jeito. E eu quero te falar, meu irmão, que do nosso jeito as coisas não vai dar certo. Pedro sempre, com seu jeitão, quer fazer tudo, e Jesus disse: chegando a minha hora. E o engraçado nessa história toda é que ele tinha intimidade com Jesus. Aí ele aproxima, Jesus fala: agora vamos orar, porque está chegando a minha hora. E ali eles vão para o Getsêmani, depois da Santa Ceia, depois de falar que ele negaria por 3 vezes, depois de apontar um traidor, eles estão no Getsêmani orando, e mais à frente só vai os 4, Pedro, André, Tiago e Jesus. Jesus fala para os 3 ficar aqui, que ele ia subir mais um pouco, porque ali naquele momento ele ia ouvir, ele ia ver toda a dor,
todo o sofrimento que ele ia passar por mim e por você, a ponto de ele declarar: Senhor, meu Pai, se for, Senhor, da tua vontade, passa esse cálice da minha vida, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade, Pai. Meu Deus. E ali ele volta e pega os discípulos tudo dormindo. E quantas vezes nós estamos dormindo no caminho do Senhor? Quantas vezes nós dormimos na obra do Senhor? Isso eu falo de mim também, porque é mesmo que corta aqui, corta aí. E o Senhor, Ele tem cobrado, porque a gente não temos feito a obra com amor. Nós temos apenas, entre aspas, fingindo que somos cristãos. Mas a obra, carregar a cruz, negar a si mesmo, nós temos deixado para trás. E Jesus, Ele sofreu, Ele pagou aquele alto preço, a ponto de suas lágrimas, seu suor sair sangue, só de aflição, de dor que Ele ia passar. E lá chegam os discípulos dormindo. E isso por 3 vezes Ele fez esse percurso. E todas as 3 vezes eles dormindo. E Jesus fala: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Aí Jesus, que tinha falado para Pedro que ele ia negar por 3 vezes, ele negou. Porque por 3 vezes ele foi interrogado: você não é um deles? Você andava com ele? E ele diz: não, nem conheço. Misericórdia, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós somos fracos, falhos. Nós somos pó, nós somos cinza. Mas diante do Teu Espírito, Senhor meu Deus, que vai nos ensinar, vai nos corrigir, vai nos fazer caminhar corretamente, Pai querido. Pedro, depois dessas dores, vê Jesus crucificado, como Jesus falou que ele era a pedra. Na primeira mudança de Pedro, a Bíblia diz que quando ali em Atos 2, ele prega a palavra e vai falar que 3.000 almas se rendeu ao Senhor. Olha a transformação de Pedro agora, quando ele se entrega verdadeiramente ao Senhor. Deus, Ele opera, Deus, Ele trabalha, Deus, Ele cura, Deus, Ele salva. E Pedro, na primeira pregação, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Vai chegar um ponto de intimidade tão grande, que a Bíblia vai falar que Pedro passava e a sombra dele curava. Mas sabe por que curava? Porque quem agia na vida de Pedro era o Espírito Santo, porque ele tinha deixado o eu dele para trás e falou: Senhor, verdadeiramente agora eu vou te servir, verdadeiramente eu vou fazer agora a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui, meu Pai, me usa conforme o teu querer. E quando nós abrimos a nossa boca e declaramos para o Senhor que Ele pode nos usar conforme o teu querer, tudo vai ser mudado, tudo vai ser transformado. Então nós podemos ver que Pedro, ele foi transformado em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas, aleluias. E o bom é que da mesma forma que Jesus, ele fez com Pedro, se nós nos entregamos a Ele, Ele faz com nós. Porque Ele não mudou, não é verdade? Ele continua o mesmo. Então, por que nós não decidimos mudar a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo que nós vivemos? Breve nós podemos fazer isso, porque breve Jesus está voltando. Mas para isso nós temos que decidir mudar, decidir verdadeiramente servir ao Senhor e fazer a tua vontade. Fácil? Não é fácil não, porque quanto mais você recebe do Senhor, mais o inimigo vai te tentar, porque Ele não é besta,
ele vai tentar te acabar, porque ele sabe o que há preparado para nós lá em cima. E da mesma forma que ele foi expulso, ele vai tentar te jogar por terra. Eita, papai do céu, tu és tremendo. Aleluias. Deus, ele quer mudar a nossa história. Deus, ele quer transformar o nosso ser. Ele quer tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele quer te mostrar que mesmo quando você está passando pela dor, pelo sofrimento, ele diz: eu sou na sua vida. Deus, ele quer o melhor para nós. Amém? Que a gente possamos entender trabalhar o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque ele te escolheu. Ele vai te capacitar e ele vai te usar da forma que você buscar a presença dele. Aleluias. Porque quanto mais você busca, quanto mais você pede, quanto mais você bate, você vai receber do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós não podemos esquecer que ele não é invasor. Como diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. E hoje ele está batendo no teu coração. Se você abrir, ele vai transformar a tua vida, como transformou a vida de Pedro. Amém? Queria convidar os irmãos para ficar de pé. Mas que nesta noite, meus queridos irmãos, nós venhamos adorar o Senhor diferente. Que nesta noite, meus queridos irmãos, a gente venha rasgar o nosso coração e se converter verdadeiramente ao Senhor. Porque o Senhor, ele não está à procura de quantidade, e sim de qualidade. Se essa palavra que foi ministrada penetrar em um coração, ele se agrada, porque a semente foi plantada nos outros corações, e vai chegar um ponto dele colher, porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Altíssimo e soberano Deus, estamos agora, Senhor, neste momento, Senhor, adentrando a tua presença através deste clamor, meu Pai querido. Que o Senhor, meu Pai querido, venha ter a liberdade, Senhor, de entrar, Senhor, meu Pai querido, nos corações neste momento e mostrar, Senhor, meu Deus, o que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Como o Senhor viu ali no Getsêmani, meu Pai querido, o Senhor possa endireitar os nossos caminhos, quebrar, Senhor, as portas de ferro, lançar por terra tudo que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, contra a nossa família, meu Pai querido, porque nós sabemos que o Senhor nunca perdeu uma batalha, e não vai ser a minha, não vai ser a do teu povo que está aqui nesta noite, Senhor, porque eu sei o Deus que eu sirvo, um Deus que tudo pode, um Deus que os teus planos não podem ser frustrados, Senhor. Ó, meu Pai querido, estamos clamando aqui nesta noite, Senhor, e sei que o Senhor está operando lá na minha casa, na casa de cada um nesta noite, Senhor, e através deste clamor, meu Pai querido, almas vai se render ao Senhor. Pessoas que estão distante da tua presença, meu Pai querido, vai sentir o teu toque nesta noite. Pessoas que estão enfermas, meu Pai querido, vai ser curada, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Meu Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e derrama as tuas bênçãos na vida de cada um, em nome de Jesus.